Para a nossa meditação dessa semana, eu pensei em tratar sobre a humildade pervertida, um pouco fazendo uma contraposição da semana passada. Irmãos, nós sabemos que Deus nos criou para a magnanimidade, ou seja, Ele nos fez com uma grandeza de alma, com uma disposição para realizar grandes coisas por Deus e pelos irmãos. Ele colocou no nosso coração aspirações grandes, mas a humildade pervertida nos convence que nós não somos capazes de alcançar tais feitos, que seria uma presunção da nossa parte desejar coisas grandes. Até muitas vezes, quando nos perguntam se queremos ser santos, falamos, isso não é para mim. E muitas vezes, quando nós olhamos para a vida dos santos, sabemos que Deus nos preparou para este destino, para a santidade, mas às vezes nós nos sentimos incapazes de seguir essa realidade. Isso nos leva a adotar posturas que nos encolhem, que nos tornam medíocres, começamos a viver sem aspirações, a viver de modo preguiçoso. A humildade pervertida nos condena a viver uma vida sem rumo, como uma terra estéril que não produz frutos. Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, ele ajudava a entender o discernimento dos espíritos, porque ele dizia, é preciso ver as inclinações e os sentimentos que nós vemos dentro de nós, se eles vêm do Espírito Santo ou do Espírito maligno. As consolações, dizia Santo Inácio, são sempre conselhos amorosos do Espírito, que nos conduzem a uma profunda comunhão com Deus. Enquanto as desolações, elas nos afastam de Deus, nos enfraquecem, nos fazem mergulhar numa autopiedade. As consolações, elas sempre nos indicam um caminho de virtude, nos aproximam de uma vida íntima com Deus. Já ao passo que a desolação nos conduz à impotência, ao isolamento, ao abandono, à fuga. Então, dessa forma, a consolação nos oferece um significado na vida. Essa consolação é quase aquele eureka, como se nós descobríssemos o dom que nós temos, o nosso talento, o bem que podemos fazer, como nós podemos transformar a realidade à nossa volta. A consolação nos inspira a fazer da nossa vida um verdadeiro dom de si, enquanto a desolação nos leva a esse sentimento de impotência, fazendo-nos crer muitas vezes que nós não temos nada a oferecer para os outros, que não podemos causar nenhum impacto no mundo, na vida dos irmãos. E isso gera uma imensa ansiedade. E quanto mais as pessoas se deixam guiar pela desolação, mais elas caem nesse perigo que gera mais ansiedade, mais isolamento e mais fuga das situações. E é por isso que eu gostaria de oferecer alguns remédios contra essas desolações, para que a gente não siga essa voz do espírito maligno. Primeiro, na vida nós não devemos interpretar tudo como um sucesso ou fracasso, mas tudo é uma oportunidade para melhorar, para termos uma constância de crescimento. Segundo, não podemos estender uma situação de fracasso em um momento, em uma área específica, a toda a realidade da nossa vida. Terceiro, não devemos caminhar assumindo que o pior está por vir, como se a vida fosse sempre uma catástrofe. Quarto, não podemos carregar o peso de acreditar que tudo é nossa culpa ou tudo é nossa responsabilidade. Quinto, não devemos confundir os sentimentos com os fatos. E por último, não podemos presumir ou adivinhar o que os outros estão pensando. E a partir desses remédios contra as desolações, mas também sabendo que nós fomos feitos para a magnanimidade e que Deus então coloca essas consolações no nosso coração que confirma esse desejo de coisas grandes, da vida de santidade. Aqui eu me recordo de um episódio da Segunda Guerra Mundial, onde a cidade de Münster foi quase toda destruída, abalada pelas bombas. E em uma das igrejas
dessa cidade havia um crucifixo de tamanho real, esculpida na madeira à mão, um crucifixo que gerava muita piedade na vida da comunidade. E após o bombardeio do ano 44, esse crucifixo foi encontrado sem um dos braços. E a comunidade, quando foi reerguer a igreja no ano seguinte, decidiu deixar o crucifixo como está, faltando um braço. E perto desse crucifixo eles colocaram um letreiro: não tenho braços senão os vossos. Eu acho que aqui está a nossa magnanimidade, que a humildade pervertida não pode nos tirar. Nós somos chamados a sermos esse braço de Cristo no mundo. Santo Tomás de Aquino dizia que Cristo sobe à cruz, primeiro, para ser remédio contra os nossos pecados, mas depois também para ser exemplo daquilo que devemos praticar. E dizia ele ainda: na cruz não falta nenhuma virtude. Então, se nós somos esse braço de Cristo, nós devemos viver todas as virtudes, porque em todo o corpo de Cristo, ali na cruz, ali está a obediência, a resiliência, a fortaleza, a pobreza, a mansidão, a generosidade, a pureza, a humildade, a alegria. Então nós somos chamados a completar esta cruz de Cristo. Nós somos esse braço, este é o nosso destino. Somos chamados à santidade, somos chamados à vida virtuosa, porque afinal de contas não tem outro destino para um cristão senão o céu, senão a santidade. Tenham todos uma boa semana e Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.